Boa noite, meu querido. Grande Eurípides, saudade de você, viu, meu camarada? Saudade grande de você, viu, meu amigo? Muito tempo, hein? Que a gente não esbarra aí nos centros cirúrgicos Pois da é, vida, né? pois é, Lipão, é nossa luta do dia a dia, faz parte, né? É isso aí. Gente, para quem não conhece, Dr. Ossei é um excelente urologista. O cara fez a minha vasectomia, que eu vou contar a história depois da vasectomia, que é o tema, né? Mas primeiro vocês têm que saber que é um dos caras mais elegantes, um dos caras mais cheirosos que eu conheço. E E pense num coração, pense. Não tem, Que não tem. nada, meu amigo, Tudo que eu que já nada, pedi meu para amigo, ele fez com todo o carinho e que atenção. nada, meu amigo, Então, que nada, meu amigo. é um irmãozão, tá? Tamo junto aí. Mas conta um Você pouquinho, quer? você. Conta um pouquinho da sua história de vida, formação. É verdade aí que você é realmente um príncipe africano? Conta aí para mim, Ah, direitinho. Agora eu vou desmistificar algumas histórias aí. Então vamos lá, Eurípides, essas histórias são boas. Primeiro, você me escuta bem, Eurípides? O sinal tá legal? Eu tô usando o Wi-Fi aqui de casa. Às vezes, quando a gente faz live, eu acabo migrando para o 4G, porque tem muita variação da live, do sinal. Eurípides, a recíproca é verdadeira, né, cara? Você é um cara do coração enorme, né, Eurípides? Sempre foi, cara, desde... E um cara tranquilo, né, Eurípides? A gente se parece muito, eu acho, no final das contas, cara, porque às vezes a gente estava lá, Samambaia, o bicho pegando, nós dois de plantão lá, aquele plantão de cirurgia geral, você lembra bem como é que é, com muita dificuldade e a gente passava paz e tranquilidade um para o outro para resolver tudo, né? Que eu e você temos isso no coração. A gente quer o melhor dos nossos pacientes, quer resolver tudo, quer criar um bom clima entre os colegas. Eu acho que isso a gente é extremamente parecido. Então, quando você desce esses elogios para mim, a recíproca é triplamente verdadeira. Você faz exatamente como a gente faz. Mas, voltando a mim, Yuri, são as histórias interessantes da vida, né? Meu nome eu sei, Aquamoa, para quem não me conhece, eu sei Aquamoa Júnior, sou médico urologista. O nome é um nome africano, sim, o nome vem de Gana, África, é a terra do meu pai, eu tenho dupla nacionalidade, minha mãe é brasileira, meu pai é ganês. Sim, a gente tem alguma coisa relacionada à família real, mas isso é papo para outra história. É igual os olhões de Bragança, eu sempre digo, é tudo quebrado, não tem dinheiro, é só o título. E referente à minha formação, né, eu fiz minha faculdade aqui em Brasília, eu fiz minha primeira residência no Hospital de Base, é, isso a gente está falando de coisa de 14 anos atrás, né? Fiz os 2 primeiros anos da cirurgia geral, que era a nossa formação na época, eram 2 anos de cirurgia geral, e logo na sequência eu fui para o Rio de Janeiro, para o Hospital Federal da Lagoa, fazer urologia. Completado minha residência de urologia, eu fui para Cleveland Clinic, para Weston, fazer uma especialização em cirurgia minimamente invasiva. Voltei, né, e nesse inteirinho, você sabe, a gente passou um tempo lá na cirurgia geral, é, como urologista, mas cirurgia geral, depois eu saí, fui para Cleveland, fiquei lá em Weston, foi um momento de muito aprendizado lá nos Estados Unidos, e seguindo esse caminho, né, já estive nos Estados Unidos outras vezes, durante períodos mais curtos, né, fui para Atlanta, também ainda dentro desse contexto da cirurgia minimamente invasiva e tudo, fiquei entre idas e vindas para os Estados Unidos, já estou aqui em Brasília, já tem uns 7, 8 anos assim, diretamente. Excelente, excelente, meu amigo. E o herdeiro, né, nasceu recentemente. Pois Tá. é, Lipão, nem te conto, tô com dois, cara, igual você, tô na fila da minha vazé, viu? O Rodrigo tá de olho em mim, tá? Cara, como é que é? Eu tenho 2 filhos, né? São motivos de muito orgulho. Você sabe que filho é sempre berço, né, Brito? Eu tenho o Martin, que é meu filho mais velho, o Martin Becoe, e tenho uma mais novinha agora, de 7 meses, que é a Naum. Excelente, excelente. Então É,
para introduzir o assunto, vasectomia, eu vou falar um pouquinho da história da minha, né? A minha esposa, a gente ganhou o segundo e tava na véspera de entrar de férias, e vocês sabem que eu quase que não tirava férias, e tava no último plantão. Aí o Ocei passou no corredor, estava marcado para o dia seguinte, ele virou para mim e falou: você quer fazer agora a sua vasectomia? Eu falei: uai, bora! Na sala de sutura do pronto-socorro, ele me anestesiou no local, fez, foi, foi minha primeira cirurgia da vida, que eu nunca operei nada na minha vida. E no terceiro dia, nas férias, eu já estava em piscina, errado, eu sei, tá? Mas já estava em piscina, já estava tranquilão, né? Aí começou uma secreçãozinha depois, mas por culpa minha, né? Não culpa do OCEI mesmo. E foi tudo tranquilo. E é um procedimento relativamente tranquilo, né, OCEI? Fala um pouquinho aí das indicações da vasectomia, o que você tem ouvido por aí? Pois é, esse é um assunto de muito conforto, né, para a gente da urologia. É zona de conforto mesmo, amigo. Você que também é um procedimento de pequeno porte, tá? E quando a gente versa e fala de procedimentos de pequeno porte, a gente fala de procedimentos exatamente como o seu, meu amigo. Procedimentos que podem ser feitos em regime ambulatorial com segurança, tá? Então, é um procedimento de poucos minutos, procedimento que é feito uma anestesia local. O que é a vasectomia, tá? A vasectomia é a interrupção do fluxo dos espermatozoides. E aí eu vou refinar isso. Por que eu digo que é a interrupção do fluxo dos espermatozoides? Nós homens, Euripides, para quem não é da área da saúde, né, nosso público tem muito disso, a gente tem uma estrutura que comunica o testículo, a próstata e as vesículas seminais. Por que eu estou falando isso, Euripides? Porque o ducto deferente ele é responsável por levar os espermatozoides até próximo da próstata. Você sabe muito bem, 70% daquele líquido que a gente ejacula vem da próstata e das vesículas seminais. E aí já tem uma informação bastante pertinente, Euripides, que as pessoas perguntam muito. Depois da vasectomia, a pessoa continua ejaculando, só que ejacula sem espermatozoides. Por isso que eu forço e refriso, como eu falei lá no começo, a vasectomia é uma interrupção do fluxo dos espermatozoides. Então, diante da confecção da vasectomia, como é que a gente se confirma isso? Um período mais ou menos aí de 2, 3 meses depois do procedimento, a gente faz aquele exame que chama espermograma, que é para confirmar que está com 0% de espermatozoides. Como é que a gente faz a vasectomia propriamente dita? Existem várias formas de fazer vasectomia. A vasectomia clássica é descrita como um procedimento que é feito duas pequenas incisões na parte lateral do escroto, que é aquela região da pele, da bolsa do testículo, né, da bolsa testicular. Claro, existem variações disso, existem incisões únicas, existem pessoas que usam uma técnica, né, que é descrita como vasectomia minimamente invasiva, em que pinça os ductos deferentes e faz a aplicação de medicações cauterizantes apenas no ducto deferente, sem fazer incisões. Mas a técnica clássica descrita, com a taxa de sucesso mais importante, é aquela técnica que a gente faz a pequena incisão, tira um segmento do ducto deferente e liga a extremidade às pontinhas do ducto. Tá? Então, claro, ou não, você é prova viva, bem, bem casado, e você pode explicar bem isso, mas a vasectomia é basicamente a interrupção do fluxo dos espermatozoides, ponto. Não tem relação com hormônios, não tem relação com a parte da ereção e etc. Pronto, maravilha. Questão de convênio, plano de saúde. O que eu tenho que provar para o convênio que meu paciente precisa de uma vasectomia? Essa é uma pergunta bem importante, tá? Bem importante mesmo. Você sabe que a lei que embasa a gente da vasectomia é uma lei de 1996. É a lei 2963, tá? Essa lei versa sobre planejamento familiar. Planejamento familiar versa sobre o cuidado para a prevenção de gestação para o homem e para as mulheres, né? Como é que é feito, né? A vasectomia hoje em dia, a realidade dos planos de saúde é uma realidade em que o honorário médico é muito reduzido, é muito baixo. E procedimento de pequeno porte, procedimento de
de baixo porte na nossa tabela de procedimentos médicos, eles tendem a ser pior remunerados ainda, né? Então, um procedimento que eventualmente pode ser feito com anestesia, pode ser feito com anestesia local, claro que tem um porte muito menor. Isso acaba trazendo os valores dos honorários médicos muito para baixo, tá? Eu faço vasectomia ainda pelos convênios, tá bom? Na realidade, eu ainda faço. Mas, de fato, a vasectomia é um procedimento que, no universo de grande parte dos urologistas, acaba sendo feito de forma particular. E qual que é o objetivo disso? É ganância e busca de ganho financeiro exclusivo? Não. Pela necessidade que a gente tem também de acompanhar corretamente o paciente, pela necessidade que a gente tem de fazer um pós-operatório correto, e ainda pelas complicações que pode se aplicar, né, Eurípides? A gente que opera, a gente sabe que a complicação cirúrgica só acontece com quem faz, né? Claro, a gente se cerca de cuidados pré, pós, transoperatórios, mas, sem dúvida, a cirurgia pode complicar, né? Ninguém gosta de ser estatística, né? Mas a estatística está aí para falar para a gente que pode acontecer. Então, uma pessoa que faz 1000 vasectomias em um ano, sem dúvida, ela precisa ter na estatística dela alguma taxa de complicação. Senão, a pessoa é um robô, né? E a vasectomia, por enquanto, ainda não é feita com robôs, precisa de auxílio humano. Pronto, verdade, verdade. E essa questão aí dos planos de saúde, tá bem complicado, né? Que eles estão achatando muito essas tabelas aí. E, infelizmente, né, temos que pagar contas, né, eu sei. Não é questão, é questão de sobrevivência até, né? O médico que mexe só com convênio hoje em dia. Eu acho o seguinte, Eurípides, a gente precisa valorizar nosso trabalho. Todo mundo faz isso, sabe, Eurípides? Todo mundo, tá? Nossa formação é longa, nossa formação é difícil. A gente procura se especializar, estudar, assim como outras áreas que não são menos nem mais que a nossa, nosso conhecimento é contínuo, né? Então, assim, quando a gente começa a discutir com os residentes, com pessoas que estão iniciando a formação, a gente vê o tanto que a medicina é rápida na evolução, né? É rápida na discussão, é rápido na definição de novas condutas. Isso exige da gente tempo, dinheiro, formação, tempo longe da nossa família, né, Eurípides? Quantas e quantas vezes a gente saiu de casa para assistir paciente de urgência? Quantas vezes a gente atendeu o nosso telefone durante um evento social da família, onde todo mundo estava se divertindo? Isso tem preço, isso tem custo, a gente precisa precificar isso, né? Então, procurar o médico que é mais barato, talvez não seja a conduta mais correta, por incrível que pareça. Pode parecer uma coisa óbvia, mas a pessoa que valoriza seu trabalho, ela tende a ser um profissional que faz o trabalho com mais primor, né? Perfeito, bem colocado. E a questão das complicações, né? Tem uma máxima aí na cirurgia que eu sempre escutei, né? Que o bom cirurgião não é aquele que não tem complicação, é aquele que sabe manejar suas complicações, né? Perfeito. Inclusive, Eurípides, essa lei de 1996, né? Claro, não vou puxar a sardinha para o meu lado, você sabe como a gente é. Mas ela versa, no artigo dela, ela fala que a vasectomia... desculpa, essa lei não fala nada sobre isso. É o CFM que fez uma resolução em 1998. Diante do frenesi, existe muita vasectomia sendo feita. No Brasil, em torno de 35 mil cirurgias pelo SUS, tá, Eurípides? Fora esses padrões que a gente faz, tipo no consultório privado. 35 mil cirurgias no SUS. Então, é uma cirurgia muito, muito realizada, né? E o Conselho Federal de Medicina, ele coloca na sua resolução, que é um papo que a gente vai bater mais adiante, mas que a vasectomia deve ser realizada por um cirurgião que esteja hábil ou que tem algum conhecimento para reversão da vasectomia, tá? Que é uma outra coisa que é muito pertinente se discutir quando a gente está falando sobre a vasectomia, por incrível que pareça. Então vamos lá. Aí você até brincou na época, né, que acho que a Paola ficou uma época que estava a menstruação irregular, tudo, que ela tem endometriose, tudo. Eu falei, eu sei, tem alguma chance de vir algum moleque aí? Aí você falou, ó, se vier, pode chamar ou MacGyver ou coloca o SEI,
que eu dou um jeito aqui. Ou, E ou, qual que é a ou chance disso ocorrer? ou com todo respeito para minha amiga Paola, você manda fazer DNA, viu, Euripides? Você manda fazer DNA, viu, se eu crescer. Mas vamos lá, meu amigo, fala Você de me sério. mostrou os pedacinhos que você tirou, tudo foi muito bem feito, é bem tranquilo Cara, mesmo. Mas existe uma chance de recanalização, assim? existe, essa chance é real, né, Euripides? A gente sabe, é estatístico, né? Voltando às estatísticas, a medicina não é nunca nem sempre, tá, Euripides? Então a gente não tem procedimento 100% confiável quando a gente está discutindo sobre a vasectomia, né? Vasectomia tem a opção dos fluxos espermatozoides. A taxa de sucesso do procedimento é maior que 98%. Então, a realização da vasectomia ela é bem efetiva, tá? É a pergunta que se cabe. Por que esses 2%, o que acontece, o que pode acontecer? Primeira coisa, eu sempre fiz, Euripides, é muito importante fazer o exame de controle. Esse espermograma, depois de 2, 3 meses do procedimento, é obrigatório. Nesse interim, nesse meio do caminho, fica espermatozoide no meio do caminho. Então, é importante o casal tomar todos os cuidados. Preservativo, DIU, coito interrompido, o que o casal fizer, é importante mantê-lo até fazer o exame de controle. Por que 3 meses? Né? Isso tem uma explicação fisiológica para isso. E tem uma A história gente de 3 meses ou quantas ejaculações? Vocês perfeito. estimulam ou não a famosa Eu estimulo. punheta? Conta aí. Isso é difícil, né, Euripides? Mas assim, a conta, né, a Sociedade Americana de Urologia fala que o primeiro espermograma deve ser feito de 6, né, a 12 semanas ou 20 ejaculações, tá? Então, assim, não é uma coisa complicada, mas é meio relativo, né? A gente vai ficar contando ejaculação. Pode acontecer, assim, a pessoa tem um caderninho, a pessoa é extremamente organizada, eventualmente pode ser feito. Mas 3 meses ou 20 ejaculações, né? E aí você me perguntou da recanalização. A recanalização sim ocorre, e a gente, como cirurgião, já sabe, né? Aquele período de fístula, aquele período de abscesso, aquele período da complicação mais aguda é mais precoce, né? Então, assim, a recanalização ocorre de forma precoce, mas esse paciente que recanaliza de forma precoce é aquele paciente que não vai zerar o espermograma, sem dúvida, 3 meses depois. Aquele paciente que a vasectomia não vai ser efetiva, ou seja, que não teve uma ligadura ou que teve alguma outra coisa, alguma fístula relacionada à vasectomia, vai ser aquele paciente que vai positivar o espermograma depois de 3 meses. Então, assim, existe chance de a vasectomia não ser bem sucedida, sim. E o que a gente faz? Fez a vasectomia, 3 meses depois fez o espermograma. A vasectomia, o paciente ainda continua produzindo espermatozoide, a gente naturalmente tende a revisar. Então, vai lá no fluxo deferente de novo, resseca mais um pedaço, ou eventualmente faz algum exame de imagem. Você sabe que para a gente estudar o grupo deferente, o exame é um exame que chama deferentografia. É um exame de ordem prática bem difícil de realizar, sabe? Assim, só nos centros de referência mesmo. Que não faz. O que a gente acaba fazendo? No paciente que mantém o espermograma positivo para espermatozoides, depois da vasectomia, a gente faz a exploração dos fluxos deferentes. Refaz a vasectomia. Tá? É mais ou menos isso. Mas para isso a gente precisa estar sempre fazendo o exame de controle logo depois. Ótimo, ótimo. Existem estudos que comparam, em termos de falha, a vasectomia com a laqueadura? Laqueadura, a porcentagem é um pouco mais alta de recanalização? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem esse dado. A gente tem um índice, quando a gente trata de fertilidade, de chance de gestação. Esse conceito é um conceito que a gente compartilha com o pessoal da obstetrícia, que chama índice de Pearl, PEARL. Esse índice fala para a gente qual que é a chance da gente engravidar a parceira. E como é que esse índice? Esse índice parte do conceito até do paciente que está tentando engravidar, por incrível que pareça. Por quê? Esse índice de Pearl fala para a gente que a chance da pessoa engravidar uma parceira que não tem problema de saúde, ou seja, o casal não tem problema de saúde, em um ano é em torno de 20%. Ou seja, se a gente pegar 100 casais saudáveis e colocar para namorar com relações sexuais frequentes durante um ano, 20 desses casais vão engravidar. E aí é onde entra o conceito dos métodos contraceptivos. E aí a gente vai colocando camisinha, DIU,
comprimido, injeção trimestral, injeção semestral, e aí vai colocando, né? Claro, esse não é nosso objetivo, esses métodos de barreira, os métodos medicamentosos femininos têm um determinado valor, tá? Mas, sem dúvida, os que têm as melhores taxas, os melhores índices de PIL são os métodos cirúrgicos, tá? E aí a gente está falando da vasectomia e da laqueadura. A primeira diferença técnica é óbvia, né? A mulher, por mais que às vezes faça por laparoscopia, um procedimento que precisa ser de uma anestesia de mais complexidade, é um procedimento hospitalar, né? Assim, a gente não tem descrição clara de uma vasectomia, de uma laqueadura feita em ambiente ambulatorial, né? Assim, não é a realidade nossa brasileira. A gente pode fazer algum regime de day clinic, mas a realidade brasileira vai ser sempre anestesiada, anestesia geral, por mais que o colega faça uma técnica minimamente invasiva. O índice de PIL da vasectomia é melhor que da laqueadura, tá, Euripides? Porque na vasectomia muitas vezes a gente faz uma incisão e retira o segmento do deferente, então a taxa de recanalização é menor. Então o índice de PIL da vasectomia é de 0,8, tá? É um método de contraceptivo, né? Mais efetivo, né? Não, aliás, o mais efetivo de todos é a abstinência sexual, desculpa, que é o que tem o menor índice de PIL, mas é óbvio, né? Sem ser namorado, é óbvio, né? Mas, assim, depois de não fazer, sem dúvida, a vasectomia. Pronto. Tem uma dúvida da Cleide, que ela falou, eu acho até pertinente. Existe a vasectomia pelo SUS. Eu sei que a laqueadura pelo SUS tem uma certa exigência de número de filhos, do casal, tudo. A vasectomia para o homem fazer pelo SUS tem alguma regrinha também, alguma exigência parecida com a das mulheres? Perfeito, Euripides. A gente está amparado pela mesma lei, tá? A lei do planejamento familiar é uma lei de 1996, foi promulgada pelo Fernando Henrique ainda, que versa sobre o planejamento familiar de forma geral. E a regra é única, tá, Euripides? A regra fala que a gente precisa ter, pelo menos, né? E essa regra é onde às vezes dá uma brecha do ponto de vista jurídico, 2 filhos, né? Que coloca e ou 2 filhos. Precisa ter no mínimo 25 anos, tá? E aí a gente precisa fazer a vasectomia 6 meses depois do... 3 meses depois do manifesto do desejo. Então, teoricamente, a pessoa precisa chegar no consultório, ter mais que 25 anos de idade, ter 2 filhos e a gente fazer a vasectomia 3 meses depois do manifesto do desejo. Tá? Hoje em dia, a SBU traz para a gente um consentimento. Nesse consentimento, existe um campo em que a parceira assina. Qual que é o protocolo? Qual que é a parte da burocracia? Isso ocorre muito no SUS. No SUS, a pessoa tem que participar de uma palestra, né? É uma palestra referente ao planejamento familiar, em que essa palestra é explicada várias formas de prevenir gestação, inclusive com vasectomia. E aí a pessoa, naturalmente, tem que trazer a certidão de nascimento dos filhos. Como é que é feito no privado? No privado, às vezes, os convênios exigem uma consulta, pelo menos 5 a 10 sessões com um psicólogo, que faria o papel, claro, não valorizando nossos colegas da psicologia, mas faria o papel das palestras, né, para entender, para a pessoa internalizar esse conceito do planejamento familiar e da possibilidade de não ter mais filhos. E exige também a certidão dos filhos e o consentimento da parceira. Então, essa regra é uma regra única, tá? Tanto para laqueadura quanto para a vasectomia. Ótimo, ótimo. E agora a pergunta mais leiga mesmo. Existe algo que ampara a questão de uma vasectomia judicial? Por exemplo, aquele cara que já tem 5 filhos com mulher diferente, já foi preso aí por não pagar auxílio para os filhos. Existe isso? Tem amparo isso? Existe, tem muitas brechas. Sabe, Euripides, lá no São Francisco mesmo, sabe, cara? Tem uns 2 anos eu fiz a vasectomia, cara, de um paciente especial, um paciente que tinha um déficit cognitivo importante, que namorava com uma outra paciente com déficit cognitivo importante que engravidou a menina. Engravidou a menina, teve o filhozinho normal, mas os 2 com déficit cognitivo importante, assim, aquelas pessoas
que moram junto com os familiares, que tomam medicações assim durante a vida toda. E ele passa por essas fases de hipersexualização, acabou engravidando uma parceira e acabou que quem cuida do filho é a mãe dele, que é a avó da criança, etc. E aí, era até uma colega nossa lá do Gaíça, e aí, vidas e vidas, quanto isso judicial ou não, né, a gente teve que fazer um relatório, ele é bem hipersexualizado mesmo pela doença, né, ele tem um problema do lobo frontal, então ele gosta de procurar o sexo, a mãe não reprime muito isso, que faz parte da natureza dele, e a gente conseguiu judicialmente que ele fizesse a vasectomia. Ele tinha menos de 25 anos e tinha um filho só, mas nesse contexto acontece. Por que eu te falei da brecha, né? Eu vou subir aqui um pouquinho, porque alguém ficou na dúvida da questão da psicologia. Por que a psicologia? A brecha, Eurípides, é que a lei fala claramente que a pessoa tem que ter mais de 25 anos, mas ela deixa um pouquinho nebulosa a informação da quantidade de filhos, tá? Naturalmente, nosso princípio é não fazer vasectomia quem não tem filhos, tá? Isso é uma regra bastante pertinente e eu, do meu ponto de vista ético, e que a gente que tem filhos, a gente entende que a pessoa sem filhos fazer a vasectomia, claro, existem países que isso é possível, mas eu entro num conflito ético pessoal, quando a pessoa sem filhos deseja fazer vasectomia, assim, eu de fato fico um pouco perdido. Mas a pessoa com um filho só, a pessoa com múltiplos filhos, com várias parceiras, esse paciente, sim, né, ele preenche os critérios. Se a gente pegar uma pessoa de 30 anos de idade que tem 5 filhos com 5 mulheres diferentes, ele preenche os critérios. Ele tem direito a fazer a vasectomia. Se a gente pegar uma mulher que tem 3 filhos de 3 homens diferentes, ela preenche os critérios para fazer uma laqueadura, tá? A lei dá essa brecha, tá? Ótimo, ótimo. E o contrário, por exemplo, um paciente faz a vasectomia, se arrepende, já teve caso de processar o médico urologista? Já teve, já teve. Tem um colega na clínica na Asa Norte que passou por essa situação recentemente, o ano passado, sabe? Cara, a gente precisa separar, porque assim, prontuário do paciente é um documento muito importante para a gente, sabe? Fazer a sequência das coisas, né? Principalmente esse universo, né? A medicina privada, a medicina do SUS, não que ela seja menos importante, mas o nosso cliente do SUS, né, a gente sabe, é um cliente que passa muita dificuldade para acessar a saúde, né? E essa mercantilização da medicina, ela funciona bem para os dois lados. Pode funcionar muito bem para um lado e funciona muito mal para o outro, né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente é funcionário dela, né? E a natureza de nós, médicos, a gente tem uma autonomia, né, de conduta, uma autonomia intrínseca à nossa profissão, né? Então, esse nosso colega passou uma dificuldade, que fez a vasectomia, tempos depois o cara quis reverter. E ele judicialmente alegava que não foi explicado que teria uma dificuldade de reverter, que a vasectomia é reversível inicialmente. Então, esses são conceitos que a gente precisa deixar bem claro, né? A gente faz o consentimento para todos os pacientes, né? Todos os pacientes. Isso é um documento que fica anexado no processo quando a pessoa, por exemplo, vai fazer a vasectomia no privado, né? Então, a gente solicita o procedimento e junto vai o consentimento. Esse consentimento tem que ser assinado pela esposa, tem que ser reconhecido em cartório, tem toda aquela normativa, tudo isso que a gente falou de reversão, de complicação, tudo está escrito no consentimento, né? Então, os pacientes no privado são obrigados. E os pacientes do SUS, naturalmente, eles têm um prontuário. Mas acontece, Vips, não é incomum, tá, cara? Assim, paciente querer judicializar a nossa área porque não tem diz, às vezes acertado, às vezes de forma a prejudicar a nossa atuação, que não foi informado sobre o procedimento de forma correta. E fica claro aí para os meus estudantes, né, que agora eu sou professor de uma faculdade, que para o juiz o que não está escrito não ocorreu. Então,
não ter preguiça de preencher o prontuário, seguir os guidelines, que aí, mesmo que você seja processado, você está com tudo certinho ali, você não vai ter problema, né, assim. Sem dúvida. E aí, o colega puxou de novo o gancho da pessoa da psicologia, eles ajudam demais a gente, eles. A gente agora tem, uma das nossas clínicas, a gente tem um psicólogo que, além de fazer aquela parte de disfunção erétil e tudo, ele ajuda a gente nessa parte do aconselhamento e no planejamento familiar. A pessoa precisa entender, né, assim, planejamento familiar é uma coisa do casal, é da pessoa, claro, a gente tem autonomia para decidir, mas é do casal. Você tem que entender que seu momento de vida é que você só quer ter aquela quantidade determinada de filhos, 2, 3, 4, 5, 10, entender que isso é um processo que você vai passar e que, naturalmente, na maioria das vezes, para você voltar atrás é difícil, né? Essas decisões que a gente toma, né, eu sempre digo para assinar, as grandes decisões, né, do casal, elas precisam ser tomadas pelo casal. Então, assim, às vezes a gente tem aquele paciente extremamente seguro, né? Seguro, ansioso, tem medo de cirurgia e tudo, não sei o que lá. E aí vem a mulher, que a mulher é uma pessoa mais segura, mais centrada, mais calma. Às vezes ela que quer, porque fala, oh, não aguenta mais remédio, as gestações para mim são difíceis. Então, esse trabalho, assim, com o psicólogo, né, que a gente consegue fazer no privado, e existem alguns convênios que exigem isso, eu acho muito importante, inclusive para prevenir a gente desses processos, dessa judicialização da nossa atuação. Perfeito, perfeito. E vou entrar um pouquinho agora nos mitos e verdades e te fazer uma pergunta, porque eu já ouvi muito, você vai perder a potência, você não vai ficar com a mesma potência. A gente sabe que isso é um mito, porém, tem algum estudo que mostra a questão psicogênica nisso tudo? Depois da vasectomia, por uma questão psicogênica, a pessoa acabou realmente perdendo um pouquinho da potência. O que você me conta nisso? Sim, Euripides, tem sim, tem evidência na literatura disso. Primeira coisa, assim, a parte fisiológica, Euripides, a vasectomia é uma interrupção dos fluxos dos espermatozoides. A gente não tem nenhum caminho real que vai interferir na parte dos canais de cálcio, na parte do fluxo de sangue para os corpos cavernosos, que é relacionada à mecânica, né? A parte que a gente diz mecânica da ereção. Mas eu volto lá para o conceito. Lembra que eu falei para você que a vasectomia ela reduz, é uma interrupção do fluxo dos espermatozoides. Os espermatozoides, eles respondem a 20 a 30% do nosso volume ejacular. Como você bem sabe, a vasectomia você faz, a vasectomia você continua ejaculando, mas você pode ter uma redução do volume ejaculado. A relação sexual envolve vários fatores, né? Então, naturalmente, né, isso é um papo bastante honesto, quando a gente está tendo relação sexual, por exemplo, com a nossa parceira, em que a gente é vasectomizado, a gente vem com menos ansiedade, né? Agora, você imagina uma pessoa que é vasectomizado e não está mais se relacionando, ou está se relacionando, não com um casamento, mas está se relacionando com uma pessoa fora, ou que está em outro relacionamento, em que está naqueles pródromos, naquela coisa da relação, e aí, na hora de ejacular, ele vai fazer alguma coisa diferente, ele percebe que o volume ejaculado dele está menor. Vai gerar uma ansiedade, vai gerar um conflito, vai gerar um distúrbio, né, da parte ejaculatória, da parte erétil, da parte funcional da relação sexual, que tem uma relação com a vasectomia, você fala. E os trabalhos versam em cima disso, sabe, Euripides? Talvez o aspecto psicológico que mais afeta a pessoa não é nem o mecanismo da ereção em si, mas o mecanismo de redução do volume da ejaculação, né? Isso envolve várias coisas, né, Euripides? Virilidade, mas, assim, sendo bem honesto para você, reduzir o volume de ejaculação na pessoa vasectomizada, você sabe que não interfere a ereção, mas claro que pode interferir, e os trabalhos mostram isso, que a pessoa que tem uma percepção clara que reduziu muito o volume ejaculado, ela cria uma ansiedade e uma relação ou outra por conta disso. Pronto. E aí nisso você já desmistifica outro mito aí, que é a questão do gozar ralo, né? Que, quantas vezes você já ouviu isso no consultório, né? Nossa, milhões de vezes, cara. Milhões de vezes. A frutose, né, que é um componente importante do esperma, né? Aquele espectro, o cheiro,
o aspecto o esbranquiçado, tudo, tem a ver com a próstata vesículas seminais, né? Mas reforço, cara, não tem espermatozoide na sua ejaculação. Tem que mudar alguma coisa, né, Euripides? Tem que mudar alguma coisa, né, cara? Assim, vai mudar, mas o mundo real é o seguinte, Euripides, ninguém vai ficar lá ejaculando e vai ficar analisando histologicamente a sua ejaculação. Isso não é o mundo real, né? Claro, a gente tem aquelas pessoas sistemáticas e tudo, pô, cara, ejaculei, eu tô com a gala rala, bicho. Aí você fala assim, bicho, ó, você tá com a gala rala, mas você não vai engravidar ninguém mais nessa vida, isso que é bom. Era o objetivo, né? Pronto. Você lembra de mais algum mito e verdade aí que você costuma Cara, ouvir? tem um mito muito importante, dois mitos, esse mito da ereção, da tudo, mas tem o mito do engordar, cara. Você sabe que tem muito paciente que vai no nosso consultório depois ele fala, cara, doutor, tive 5 amigos, tudo cachaceiro, tá? 5 amigos, cara, os caras fizeram vasectomia, os caras viraram um leitão de gordo. Aí eu falo, é ótimo que você me falou, sabe por quê? A vasectomia do leitão, a gente tira o testículo, né? Vasectomia animal, cara, a gente faz orquiectomia, a gente tira o testículo. Vasectomia humana, bicho, eu te prometo, seu testículo vai ficar lá, tá? Se não complicar, mas vai ficar lá. Então, esse é o conceito que, por incrível que pareça, as pessoas têm. Ah, fiz vasectomia e engordei. Ah, fiz vasectomia, meus hormônios alteraram. Não tem relação, né? Até do ponto de vista anatômico também, né? A irrigação do testículo, tanto a arterial como a venosa é mais complexa, mas a arterial, o testículo ela é feita por 3 artérias, né? Então, numa eventualidade de uma pequena lesão, por exemplo, na artéria testicular, existem outras 2 artérias que suprem o fluxo de sangue dos testículos, né? Então, assim, a parte hormonal não tem absolutamente nada a ver com a vasectomia, né? Então, esse mito de que eu fiz vasectomia e engordei, não é real. Não é pertinente e não tem fundamento fisiológico nenhum para isso. Pronto. E um outro mito importantíssimo, viu, Euripides? Isso aí também tem trabalho na literatura. Vasectomia e câncer de próstata. Escutaram falar que vasectomia causa câncer de próstata. E foi até motivo de trabalho grande na literatura. Cara, não tem absolutamente nenhuma relação, tá? A imunogenética, a imunistoquímica, o componente histológico do tumor, da vasectomia, não tem do câncer de próstata, não tem nada a ver com a vasectomia, tá? Então câncer de próstata é tumor de glândula, né? Um adenocarcinoma, e, cara, não tem absolutamente nenhuma relação com a pessoa ser vasectomizada ou não. Diversos trabalhos mostraram que não tem significância estatística o fato de você ter feito vasectomia e não tem relação causal com câncer de próstata. Pronto. Eu tenho 2 colegas que até já vieram aqui falar também da urologia, que são colegas de turma, da turma 50 da UFTM, que não sei se você conhece, doutor Paulo Goulart, de Anápolis. Sim, já ouvi falar, sim. E o doutor Leandro Vitorino, lá de Goiânia, que é um pescador, famoso pescador. Vitorino, acho que de Vitorino de sobrenome, eu acho que eu já devo ter amigo em comum. Eu tenho meu R1 de urologia, ele é de Goiânia, o Thiago, eu acho que eu já escutei falar sim. Pronto, tem que reunir esse pessoal aí, que você vai rir demais. O povo bom. Eita, deve ter história, hein, Eurípides? Deve ter história, hein, cara? É isso aí. Vamos para o último tema que a gente escolheu, né, que é a reversão de vasectomia. Eu vou começar com uma pergunta sobre porcentagem. E se tem a ver, quanto mais longe da época que fez a vasectomia, se piora essa porcentagem. Perfeitamente, isso é uma pergunta muito boa, tá, cara? E assim, você sabe, eu gosto sempre, até para se proteger, a pessoa chega na vasectomia, eu explico tudo isso que a gente conversou, aí no final fala assim, cara, eu sei que você está aqui para fazer vasectomia, sua mulher está em cima, você já está com 5 filhos, mas eu preciso te falar sobre a reversão de vasectomia. Porque a pessoa chega no consultório muitas das vezes com esse conceito que é uma coisa irreversível, né? E a vasectomia, por que eu gosto de usar, né? Esse irreversível eu tenho parado de adotar na minha prática. Eu tenho falado que a vasectomia é um procedimento definitivo.
né? Assim, irreversível, definitivo. Eu acho que irreversível parece uma coisa assim mais imutável, né? E definitivo eu vejo como uma coisa mais eufêmica. Em que sentido, Euripides? A vasectomia é possível de ser revertida? É. Né? Quais são a taxa, né? Lembra que eu falei para você, a vasectomia a gente tem mais de 98% de eficácia na intervenção. A taxa de reversão de vasectomia depende de vários fatores, né? Então, a taxa de sucesso da reversão de vasectomia vai de 20 a 60%, né? E você sabe, né, Euripides, essas coisas estatísticas que têm a margem muito ampla é porque tem muito vieses, tem muitas coisas que podem influenciar, né? E aí, uma coisa que você estava falando é o tempo da vasectomia. Tecnicamente, Euripides, a reversão da vasectomia é uma cirurgia mais complexa, é uma microcirurgia, né? A gente precisa pregar dos dois ductos deferentes e recanalizar. Isso é uma das técnicas, tá? Que a gente chama de vasovasostomia. A gente precisa pegar o coto deferente, às vezes ligar direto no epidídimo, né? A gente precisa fazer uma epididimostomia. Então, existe uma complexidade, são microcirurgias, são cirurgias bem delicadas, bem complexas. Tá? E aí que é o detalhe da história. Você sabe, Euripides, quando a gente faz a vasovasostomia, que é a cirurgia padrão, que é a básica, a gente consegue em até 90% dos pacientes que há aparecimento de espermatozoides no espermograma. Aí você fica todo animado. Só que qual que é o detalhe? Para a gente ter fertilização e penetração, a gente precisa de quantidade, forma, volume e motricidade. Então, quando a gente olha lá o espermograma, né, quem já fez pode ter a curiosidade de olhar, não tem só a quantidade, tem uma série de parâmetros que a gente avalia. E aí que entra essa variação, sabe, Lips? Quanto mais tempo que a gente tem feito a vasectomia, a gente quer reverter, mais o corpo produz anticorpo que acaba fazendo uma aglutinação dos espermatozoides, ou seja, anticorpo anti-espermatozoides. Então, quando aquela pessoa fez 10 anos de vasectomia e quer reverter, é muito pior para a gente do que o paciente que tem menos do que 3 anos de vasectomia. Então, quando a pessoa quer reverter, por incrível que pareça, né, pode ser uma coisa bastante antagônica que eu vou falar, mas ela precisa decidir logo. Por quê? Se ela demorar muito, ela vai ter menos chance de sucesso. Então, o que acontece algumas vezes? A gente reverte. Aparece espermatozoide, mas em baixa quantidade, sem motricidade, muitos espermatozoides mortos, muitos espermatozoides sem vitalidade. Então, vai ser aquela pessoa que vai até parecer espermatozoide, mas não vai conseguir engravidar a parceira com ejaculação e penetração, né? Volta aquele conceito que eu também falei, o índice de Peele, a chance da gente engravidar a parceira, por incrível que pareça, a gente sabe que tem muitos super-homens no mundo, mas é muito baixa a taxa de fertilização. Então, a chance da gente engravidar a parceira, estando tudo certo, em um ano, é de 20%. Ou seja, de 100 casais que vão tentar engravidar, só 20, você imagina a pessoa que tem o espermograma alterado. Isso cai muitas vezes. Às vezes a gente fala que vai reverter e a gente acaba fazendo a reversão como uma forma de gerar espermatozoides para partir para o segundo passo, que é a fertilização, né? E esse é um conceito importante. A gente, homem, produz espermatozoides durante a vida inteira. Quando a gente é vasectomizado, a gente tem duas formas de optar para ter filho de novo. Ou reverter a cirurgia e a cirurgia ser bem sucedida, a gente produzir espermatozoides a contento, ou a gente fazer as punções do testículo, fazer o embrião e fazer aquele processo da fertilização como um todo. Ótimo, ótimo. Eu já ia perguntar isso mesmo. Esses que têm longo, 10 anos de vasectomia, ainda tem a opção de ir lá com a agulha, puxar e fazer a inseminação in vitro, então, né? Sim, sim, sim. E aí eu te falo, voltemos às estatísticas, ao índice, né? Você sabe que com a taxa de reversão de vasectomia, a chance de você ter uma fertilização bem-sucedida é em torno de 30%. Quando você faz, não estou fazendo merchan nem propaganda, mas quando a gente faz a fertilização in vitro clássica, a gente tem uma chance de gestação de 50%, né, Euripides? Então, assim, um casal que quer ter filhos vasectomizados são essas cartas que a gente quer jogar na mesa, né? Claro, quando você decide reverter, você vai submeter o homem a um procedimento. Quando você decide fazer fertilização num casal vasectomizado, os dois vão ter que fazer procedimento. Isso tem custo, isso tem as suas complicações, então essas são as cartas que a gente precisa jogar na mesa, né, para poder conversar e dar informação precisa e correta para os nossos pacientes.
Excelente, excelente. E como em toda a área da cirurgia, né, estamos caminhando para a robótica, e eu sei que você já é um exímio robô operador, nessa área da vasectomia, por ser uma cirurgia de microprecisão, já tem algum serviço no mundo pensando em fazer algo, ou microscópio robótico, alguma coisa assim? O Euripides já tem, cara, você acredita? Euripides, assim, fazer a vasectomia robótica eu já fiz uma, foi bem legal. Não via escrotal, tá, Euripides? Eu fiz uma via abdominal, né? Então a gente secou ali o cordão espermático. Claro, o paciente tinha que fazer outra cirurgia, a gente aproveitou e fez a vasectomia robótica. Foi bem legal de secção, né? A laparoscopia com a imagem magnificada, os movimentos bem precisos. O paciente ficou bem feliz. Mas o que a gente tem da parte robótica, Euripides, é exatamente na reversão da vasectomia. Tá? Reversão da vasectomia, a gente usa, sei lá, os fios de sutura, um nylon, um prolene, você imagina, 9, 10, 11, 0. Então, aqueles fios lá da galera do oftalmo. Então, você imagina a magnificação de imagem e aqueles movimentos do robô, tem descrito, né? Tem um centro em Houston e outro centro em San Diego que os caras fazem a reconstrução, a vasectomia com robô. Eu não tive experiência, eu já fiz a vasectomia robótica, a reversão de vasectomia, já fiz, inclusive, de um colega médico ano passado, que conseguiu engravidar com penetração, mas não fiz ainda a reversão robótica. Quando aparecer e o paciente topar, eu acho que vai ser legal. Excelente. Acho que a gente cobriu todo o assunto, né? Do que tem de novo, o que vai vir. Foi top mesmo. Eu sabia que esse assunto tinha que ser com você, porque o cara realmente manja muito. Mas vamos lá, meus convidados aqui, eu sempre peço, e meus espectadores sempre gostam. Fiz até uma retrospectiva do ano passado das indicações de leitura. Livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. O espaço é seu. Pô, Euripides, cara, adorei, cara, isso aí, viu, bicho? Puta, cara, você é fera, né, Euripides? Você é fera, cara. Eu sei que você tá pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eu sei que você é multitask, viu, bicho? Eu sei que sua cabeça não para. Tá sempre empreendendo, produzindo, pensando um monte de coisa. Eu adorei isso no final, Euripides, bem legal mesmo. Cara, tem vários livros, né, cara? Assim, eu tô com um menino pequeno ainda, eu tava até vendo aqui, tinha um livro que eu postei no ano passado, que era meu plano de leitura para esse ano. Eu consegui ler 50 páginas do livro, mas tudo bem, o livro tem 700 páginas, eu tenho mais uns 2 anos aí para tentar ler esse livro. Mas vamos lá. Tem um livro muito legal que eu sugiro que leiam, é de um autor que se chama Ta-Nehisi Coates, que fala, que o livro chama Entre o Mundo e Eu. Esse livro é um livro muito legal, fala sobre a vida, fala sobre proteção do nosso corpo, fala de saúde, é um livro bem legal, é um autor americano, né? Vou citar o livro de um que é importante, né? Você me conhece, Euripides, você sabe que eu sou muito a favor da causa, eu sugiro sempre a leitura, é um livro conceitual que todas as pessoas tinham ler, se chama Racismo Estrutural. É o livro da coleção Feminismos Plurais, do professor Silvio de Almeida, que é meu paciente, inclusive. O professor Silvio de Almeida está como professor convidado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Assim, é um jurista e é um livro conceitual, racismo estrutural. Qualquer pessoa, tá? Independente de ser negro, independente de ser branco, independente de ser amarelo, vermelho, eu acho que tem que ler para a gente ter alguns conceitos na cabeça, né? Existem bilhões de outros livros que eu poderia sugerir. Esses dois vêm bastante na minha memória. Tem outro filme, tem outro livro, desculpa, que a autora é minha prima, chama Ele Não Está, da Maíra Brito. É um livro sensacional, né? E um outro livro, desculpa, que é um livro que eu li durante um tempo e reli quando eu estava lá no Rio, que é um livro que chama Sangue Azul, né? É um livro policial que conta um pouquinho a história da polícia do Rio de Janeiro e tem umas histórias interessantes. Então, fica a minha dica. Entre Eu e o Mundo, Ta-Nehisi Coates,
Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida, Ele Não Está, da Maíra Brito, e Sangue Azul, eu não sei o autor, me perdoe. Excelente, excelente. Eu vou inovar hoje, como é a primeira live da terceira temporada aí do Papo de Reto, eu vou fazer uma pergunta diferente, tá? Caramba, Aí vai lá. você responde do jeito que vier na sua cabeça, por que que Tá. os pacientes devem procurar o Dr. Ocei? Cara, essa pergunta é pergunta de US$ 1 milhão, né, Uri? Mas vamos lá, cara. O que eu acho, Uri? A saúde masculina a gente negligencia muito, né? Uma coisa importante, o urologista não é médico só do homem, né? Você sabe disso, né, Eurípides? O urologista a gente cuida de toda a faixa etária, de todo o sexo masculino e sexo feminino. Mas fazendo o recorte da saúde masculina, a gente precisa, tá, Eurípides? Hoje eu bati um papo com um paciente muito querido no consultório, que foi o seguinte, você sabe que a HBO fez um trabalho em 2012, SPU São Paulo, que trouxe o seguinte dado, Eurípides. 45 a 55 dos pacientes, 55% dos homens brasileiros até os 50 anos de idade nunca foi ao médico para nada, Eurípides, para nada, né? Não estou falando da minha área, da sua, para nada. Isso é muito impactante, Eurípides, isso é chocante. Por quê? As meninas têm a menarca, Eurípides, têm a primeira menstruação, elas vão ao médico, né? Elas têm esse costume de cuidado com a saúde, né? E isso faz total diferença, Olímpia. A expectativa de vida da mulher brasileira é 8 anos maior que a nossa, né? As mulheres estão vivendo mais e melhor, pelo simples fato de cuidar da saúde. Eu, como urologista, Olímpia, eu preciso falar para nós homens, né? Que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Cuidar da nossa saúde, Olímpia, não é ir ao médico para fazer vasectomia só. Cuidar da saúde não é ir ao médico depois que a gente tem 45, 60 anos de idade. Cuidar da nossa saúde é fazer a colonoscopia quando a gente estiver na faixa etária de fazer. Cuidar da saúde, Eurípides, é a gente fazer o exame pré-nupcial para definir se a gente vai ter alguma dificuldade para engravidar ou não, né? Então, a gente precisa cuidar disso, né? E meu papel é esse. A gente fazer saúde masculina. Às vezes o paciente chega lá comigo, eu faço o diagnóstico de dislipidemia. Às vezes o paciente chega lá comigo, faz o exame, eu faço um diagnóstico de uma doença diverticular. Mas por quê? Às vezes o primeiro contato com o homem que o médico tem, com o médico que o homem tem é com a gente da urologia. E saúde masculina deve ser feita nos marcos. Criança, adolescente, adulto jovem, adulto da idade produtiva, adulto da melhor idade, qualquer idade, não existe idade para procurar urologista, qualquer idade. Então, eu me coloco à disposição, eu sou médico da saúde masculina também. O urologista cuida das meninas? Cuida das crianças? Cuida. Mas a saúde masculina é com a gente da urologia e conte comigo para o que vocês precisarem. Excelente, excelente. E eu falo, tem um capítulo do meu livro, né, que meu livro tem umas tiradas bem humoradas justamente para atrair os machões aí, para parar de besteira mesmo, né? É isso aí. Então, como o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros, conta pra gente. Tá bom. Então vamos lá. O que é legal, Eurípides? Assim, a gente, graças a Deus, eu consegui ter uma capilaridade bastante grande aqui em Brasília, né? Então, eu tenho consultório na Asa Sul, tenho consultório na Asa Norte e tenho o nosso consultório lá em Ceilândia, né? A gente da Renovare particularmente, que é aquela minha clínica que eu tenho junto com o Rodrigo Vilalva, a gente está fazendo um projeto de expansão importante, né? Então, a gente vai abrir um braço lá para Águas Claras, né? E aí fica o convite também importante, porque a gente vai ter, já estou fazendo um spoiler aqui, a gente vai ter uma ala da Renovare que vai se chamar Renovare Kids, né? Que vai ser uma área de urologia pediátrica, Eurípides. Então é um projeto que a gente vai começar esse ano, até o meio do ano a estrutura já está pronta, é um espaço grande, com mais de 100 metros quadrados, né? Que a gente vai fazer procedimentos e que vai ter esse recorte infantil, né? Que é uma coisa que você sabe aqui em Brasília e em todo o Brasil, quando a gente faz o recorte pediátrico da parte cirúrgica, às vezes a gente fica bastante
preso ao pessoal da cirurgia pediátrica e o recorte urológico da urologia pediátrica. Você imagina o tanto de doença que aparece, né, Eurípides? De fimose e estrofia de bexiga. Então, as crianças precisam de uma assistência urológica subespecializada, e para isso a gente tem, inclusive, a Rayana, que tem doutorado na área, né? E esse é um projeto desse ano, né? Tem os outros projetos, claros, né? Eu quero trabalhar mais e melhor dentro do contexto da cirurgia minimamente invasiva, né? Cirurgia robótica, endurologia, né? A gente vai expandir a Renovare, está expandindo também a nossa outra clínica lá, que é a Andros Asa Norte, que tem um posicionamento bastante grande no mercado, uma tradição e é uma marca bem forte em Brasília. A gente está adicionando alguns novos colegas, pessoal de formação primorosa, gente que está vindo de São Paulo, gente que está vindo da USP, gente que está vindo do Hospital Brigadeiro, então gente de altíssima qualidade, e esse é o projeto atual. Coloco à disposição para quem não for daqui, eu também tenho algumas pessoas que são de fora, e a gente faz a telemedicina, tá, Eurípides? Então, dentro daquele contexto da teleconsulta, em todas as clínicas, nas Tunas Norte, né? Então, a gente, na Ceilândia, a gente tem a possibilidade de fazer telemedicina e dar uma orientação, bater um papo, com toda a ética possível, mas permitir o paciente uma segunda opinião, falar nossa impressão de exame. Eu acho que a telemedicina vem para ajudar a gente nessa direção também. Excelente, meu amigo. E com certeza, eu assino embaixo aí. O seu sócio já esteve aqui conosco também, né? A esposa dele, primorosa também. Não, vocês estão... eu indico de olho fechado, qualquer um de vocês três. Ah, que nada, meu amigo, que nada. Então, eu termino sempre com gratidão e carpe diem, meu amigo. Sempre, viu, Eurípides? Aparece, cara. Vamos bater mais papo, cara. Saudade de você. Você é um cara do bem, top, sensacional também, cara. Fica com Deus. Boa noite. Um abraço, bichão.